Olá, pessoinhas e peçonhentas, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo semanal. Essa é a promessa, mas está sendo difícil, confesso. Pessoal, a gente tem feito vídeos aqui com time-lapses, com dicas de desenho, não é? E espero que vocês estejam gostando, tá? Mas quem estiver gostando, realmente eu preciso do seu like, eu preciso da sua inscrição para simplesmente saber que eu não estou falando sozinho. É o início de um canal que pode ir muito longe e a gente pode estar nesse caminho, nessa caminhada, nessa jornada juntos, tá bom? Pelinho branco de barba fora do padrão aqui fica complicado. Apesar que tá bem fora, né? Se junta com a gente na comunidade do Facebook. Lá você vai estar tendo dicas mais profundas sobre desenho, né? Você vai poder estar trilhando aí o início para ser um grande desenhista, né? E para quem não tem essa pretensão, só tem o gosto pela arte, é muito importante você saber se expressar de qualquer maneira, seja através da música, seja através do desenho, seja através de qualquer arte. E não se deixe consumir aí pela IA, né? Que os artistas falavam nunca que a inteligência artificial vai fazer o que os artistas fazem. Foi os primeiros substituídos. Mas assim, tanto quem recebe a arte por IA e tanto quem faz a arte por IA, essas pessoas elas estão se privando, né, de expressar, seja através da voz, seja através das mãos. E isso vai trazer um esfriamento muito grande à nossa comunidade, às pessoas, né? E viver num mundo frio, desesperançoso, sem graça, sabemos que o resultado não vai ser bom, não é? E junte a nós lá na comunidade, lá a gente vai ter pessoas reais falando contigo, lá vai ter troca de dicas e quem sabe falar até sobre outras coisas, né? Sobre música, né? Sobre pontos de vista, é importante. O link da nossa comunidade no Facebook vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Seguimos com mais um vídeo hoje. Hoje a gente vai ter essa arte aqui, nos acompanhando por todo o vídeo, pensando acerca do nosso reino, né? Nosso reino é a nossa casa. E as previsões para propriedade privada tá muito ruim, tá? As promessas são de que você pode ser feliz com pouco, que casa não se precisa mais, não é? Família não precisa mais, filhos não precisa ter o senso de dívida com os pais, nem os pais com os filhos, tá? Tá havendo uma grande quebra. A gente pode acompanhar aí uma nova geração em que filhos e pais já não estão falando as mesmas línguas, problemas de herdandade estão muito comuns, pais estão torrando tudo que tem para justamente não deixar para o filho que não reconhece a posição de filho. Comum aqui na Europa, por exemplo, pessoas com 16, com 15 anos já ir morar sozinhas, já procurarem quartos para alugar e morar sozinhos. Isso tudo por uma busca pela felicidade individual, questão do egocentrismo também muito forte, a questão da quebra dos paradigmas que eles mesmos impuseram a toda a sociedade aí, acerca desse cristianismo barato, que chegava matando, que chegava impondo, todo mundo sabe, com propósitos políticos. Então aí a gente vê a ilegitimidade, né, dessas posições supostamente cristãs. Então pensando nisso, pensando na proteção que a gente tem que ter no nosso lar, no nosso corpo, na nossa mente, no cuidado com o que consome, com o que olha, é que eu fiz essa ilustração aqui. O leão com uma argola na boca, simbolizando ali aquelas campainhas, né, batedores de porta antigo, que aliás a gente vê muito aqui na Inglaterra, né? Eles têm o símbolo do leão, né, como protetor, como um símbolo imponente e tudo mais, mas a realidade é que eles nem têm leão por aqui. O símbolo do animal leão ele foi exportado, né, de lugares como África, Ásia, e eles deveriam ser um pouco mais modestos. Se fosse para colocar um animal como símbolo, eles deveriam colocar o esquilo, a raposa. Voltando ao tema da arte, isso simboliza realmente a proteção do que a gente tem que consumir, do que a gente, para onde a gente tem que olhar, quem que a gente deve deixar, permitir entrar na nossa vida, permitir entrar nos nossos lares, permitir entrar nos nossos corpos, lá ele mil vezes, permitir entrar em nossas mentes, né? E essa arte pode estar estampada aí na sua camiseta,
na sua caneca de chá, na sua xícara de café. Pode estar estampado no seu celular como proteção do que você cachorro é muito difícil. É muito difícil a gente ver cachorros por aqui latindo. Então, é assim, você pode ter a sua capinha de celular também estampada com esse leão, como símbolo de proteção do que você está consumindo via internet, que é muito importante, e contra os trombadinhas também. Tudo isso vai estar na nossa loja online, disponíveis em várias opções, tá? De prints, de telas, para a sua parede da sala, para o seu quarto, né? E vai estar na descrição também o link aqui das nossas lojas online, tá? Que oferece aí para América, para Europa, para Ásia, para África. Agora não sei se a Oceania está inclusa, tá? É importante também nas plataformas tem a opção de adquirir do Brasil ou de outras regiões do mundo. Escolha sempre a moeda corrente do Brasil, tá? Que é mais rápido na entrega, que é mais rápido no seu delivery, é mais em conta para você e a plataforma vai estar toda em português também, que é o melhor. Pessoal, hoje a gente vai fazer um time-lapse diferente. Hoje a gente vai fazer um time-lapse de quadrinhos. Para você que é artista, para você que desenha, às vezes a gente quer escolher um nicho para atuar. E é muito interessante que às vezes a sua realidade não comporta. Quando eu comecei a desenhar, eu comecei a atacar por todos os lados. Eu comecei a fazer até trabalho de escola. Ilustração de trabalho de escola. Eu sabia que eu precisava disso para fazer não só um complemento de renda na minha casa, mas também ser o principal provedor. Uma longa escalada até eu chegar a esse ponto, mas tudo me ajudou. Eu fazia tatuagem, eu fazia grafite nos muros, eu fazia grafite comercial nas lojas, eu fazia trabalho escolar, eu dava aula de desenho, eu fazia aerografia em capacetes. E é muito importante para quem quer viver de arte saber que há um campo vasto. Você também tem que saber que isso vai demandar muito tempo e muito esforço. Hoje eu estou lutando porque estive longe do mercado há muito tempo e hoje eu estou lutando com a questão das redes sociais, do se promover online. Então, aos poucos, eu estou retomando essa questão. Já temos nosso website, já temos aí as nossas plataformas para a venda das nossas artes, já estamos trabalhando com os nossos vídeos para que vocês saibam que eu existo. Já estou retornando à minha vida artística e num tempo realmente complicado, onde as pessoas estão perdendo a esperança devido à inteligência artificial. Mas é justamente isso que eles querem tirar a sua vontade de viver, eles querem tirar a sua gana de seguir em frente com a sua vida artística, de se expressar através da voz, através dos seus dedos, através da sua mão, através do seu corpo, para que você morra por dentro. Mas saiba que há um lugar para aqueles que permanecerem vivos. E vocês se tornarão cada vez mais raros no mundo, tá bom? Então siga aí, pessoal. Não percam a esperança, não achem que está tudo perdido, tá? Continue na luta, continue abrindo os espaços e procurando o teu lugar ao sol. Hoje o tema do Desenha Mais Fala vai ser o seguinte, o louquinho do bairro. Hoje a gente vai estar falando daquele louquinho do centro da cidade, aquela pessoa diferentona que passa na rua saltitante. Aquele senhor que está gritando nas esquinas com a Bíblia na mão, falando Jesus está voltando, Jesus está voltando. Hoje a gente vai falar daquela pessoa que está sobre remédios psicotrópicos. Afinal, não é esses tipos de remédios que estão se generalizando por todos os lugares. Tem gente tomando Rivotril sem precisar. Na verdade, é só uma desculpa para se chapar. O que não é doido hoje em dia? Hoje a gente vai falar do louquinho do seu bairro e mais precisamente sobre aquele caso, um motorista que alegava ser Jesus e que estava andando na contramão, ultrapassando carros, fazendo ultrapassagens super perigosas e dando comandos para o céu mudar de cor.
e parando carros na BR. Hoje a gente vai falar sobre essas pessoas, que tem a ver com o tema cristão. Muitas pessoas fazem ilação que essas pessoas perdem o controle, essas pessoas estão sendo alienadas gradualmente para que elas cheguem num estado psicológico desse jeito, para que cheguem no total colapso. Muitos atribuem à religião o fator dessas pessoas estarem se perdendo no meio do caminho. Vamos estar trabalhando sobre esse tema, usando psicologia, usando um pouco da filosofia, usando a visão bíblica. Não há nada de mal nisto, tudo bem. Enquanto estamos desenhando, não somos Okay, let's go. obrigados a ficar quietos. Vamos trocar uma ideia. Então, pessoinhas e pessoinhetas, vamos lá. Aqui eu estou rascunhando, né, uma página de quadrinhos. Não precisa entrar em detalhes nos seus quadrinhos, pessoal, tá? Embora seja uma arte feita em miniatura, eu acho que o uso de aplicativos melhora muito na questão do zoom e de ter controle maior sobre a sua arte. Eu encorajo vocês a estar usando o Artflow. É um aplicativo barato, tá? E você pode usar a versão grátis também no seu tablet. Com uma simples canetinha já se resolve a questão também. Quem não tiver pode improvisar uma. Viver nessa geração em que essa tecnologia é disponível realmente é uma bênção. Você dispensa o uso de materiais excessivos, se torna um trabalho mais limpo, né? E tudo se resume a um pequeno gasto de pagamento do aplicativo anualmente. Você pode fazer um plano de 6 meses também. E você tem que comprar a tinta da sua impressora para depois ter o trabalho físico nas mãos, a fim de poder mostrar aí o seu portfólio, né? É importante também o papel, o tipo de papel. A gente pode estar conversando isso mais tarde, mas vai de gosto também. Se você quiser um papel mais esmaltado, com brilho, mais cartonado ou mais fininho, né? Depende do seu gosto. Aqui eu estou fazendo essa arte em 300 dpi, numa proporção de 17 por 26, que é o aproximado do formato americano de quadrinhos. E o maravilhoso de se fazer quadrinhos pelo tablet é que você pode selecionar fotografias no Pinterest, no Google Images, você pode esboçar em cima das suas fotografias de referência. E não é nenhuma vergonha você usar fotos de referências, tá? Pessoas que trabalham na área, ilustradores, desenhistas, quadrinistas, eles usam fotos de referência, não é nada vergonhoso. Com o tablet também você pode fazer o seu storyboard, que são aqueles rascunhos bem rápidos para você ter uma ideia de como vai ser sua página. E em cima do seu storyboard, você joga um layer que você já pode entrar com o seu esboço. E em cima do seu storyboard e do seu esboço, você já pode também fazer a sua arte finalização e depois a colorização. E tem os balões de diálogos também, que muitas vezes fica complicado você redimensionar a imagem. Uma imagem não pensada pode fazer com que fique muito difícil de você encaixar o balão de diálogo na cena. No tablet é muito fácil você redimensionar as coisas, apagar e pintar por cima. Então você economiza em tempo, você economiza em todas essas etapas. Não é tão fácil, mas é facilitador. O que eu sinto mais dificuldade é imprimir o meu estilo no tablet. É diferente você desenhar no tablet e no papel. No papel a gente tem o contato da ponta da caneta no papel, né, o que se torna um pouco mais fácil o controle. No tablet é tudo muito deslizante, a ponta da caneta ela desliza mais fácil, ela não tem um ponto de pressão do jeito que deve ser, porém a gente pode se adaptar às circunstâncias, né?
Hoje nós vamos falar sobre problemas mentais, o louquinho do centro da cidade, aquele que passa saltitante ou mexendo com todo mundo na rua, ou aquele senhor que está com a Bíblia na mão gritando Jesus vem, Jesus vem. Ou pode ser aquele cantor de rock que você gosta, que muitas vezes se autodenomina o anticristo superstar. E por que não aquele digital influencer que grita Baphomet? Problemas da ordem de saúde mental tem a ver com processo espiritual? Tem a ver com religião? Ou tem a ver com ateísmo? Por que não? O que você acha? Deixe o seu parecer nos comentários. Hoje vamos estar falando daquele maluquinho que entrou na contramão, jogando seu carro contra os outros carros, se dizendo Jesus Cristo e dando ordens para que o céu mudasse de cor, como se o mundo tivesse se tornado um tipo de Alexa. Primeiramente, essa pessoa ela precisa de ajuda. Ponto. Ajuda de profissionais da área, psicológicos, psiquiatras, remédios? Sim, mas também ajuda espiritual. E longe aqui de passar pano para qualquer um que saiu na rua colocando a vida de outras pessoas em risco. É isso que muitas pessoas não entendem. Se a própria ciência, o próprio mundo jurídico tem uma pessoa que estava em surto, com os sentidos alterados, e pessoas que já tinham históricos de saúde mental prejudicada, daquela que está totalmente ciente do que está fazendo, por que que os espiritualistas não teriam também uma diferenciação da pessoa que está passando por essa fase? Esse vídeo geralmente vai ser para pessoas que chegaram na meia-idade, pessoas que estão passando ali por uma perca de hormônios, que já viveu sob muita pressão, muita responsabilidade, muitos problemas, muitas perdas. Não creio que isso deva ser de grande ajuda para você que ainda é jovem, que ainda tem muita coisa para se viver, tem muita experiência para se colecionar. Continuando, na minha opinião, problemas mentais está interligado com processos espirituais, a religião, o ateísmo. Eu posso dizer isso por experiência própria e posso dizer isso tirando base de vários estudos sobre o caso. Quem não se lembra de Jim Jones? Jim Jones, um pastor americano que ajuntou uma comunidade em torno dele que acreditava que ele era um tipo de Messias. Longe de nós acreditar que um homem daquele não acreditava nas suas próprias mentiras. Jim Jones fez uma grande comunidade e fundou uma cidade, a fim de se enclausurarem. Um homem que tem a capacidade de influenciar mais de 600 pessoas em torno dele e convencer essas pessoas a se mudarem para formar uma comunidade em outro país, essa pessoa não pode ser chamada de louco. Não até então. Vissarion, um jovem que também convenceu várias pessoas a se reunir em torno dele, formar uma comunidade e viverem todos em harmonia. Supostamente. Posso falar de várias pessoas aqui. Henri Cristo, Edir Macedo, Silas Malafaia, os Canibais de Garanhuns, Aleister Crowley, Anthony LaVey, Marilyn Manson, que todos eles têm em comum? Uma sede messiânica, se autoproclamando Jesus ou Satanás. Independente do lado que você esteja, seja do pastor daquela mega church ou daquele artista que lota estádio se autoproclamando Beelzebub, acredito que essas pessoas estão sendo julgadas como pessoas que estão fazendo boas coisas. Mas no meio, entre anjos e demônios, há aquele que se julga ateu. Creio eu que esse é o mais perdido no meio desse tiroteio. Mas aí eu sei que muitos vão dizer, sendo ateu eu estou imune a tudo isso, é tudo uma grande brincadeira, é tudo um grande circo. E a pessoa ali se julga fora do tabuleiro. Ela não é uma peça a ser jogada, ela é o grande mestre. Por um longo período eu consumi Ilha de Barbados, um programa na internet que, antes dos podcasts serem sucesso, eles já jogavam conversas fora, por horas e horas. Quem encabeçava o programa era Rafinha Bastos, Cauê Moura e PC Siqueira. Rafinha Bastos era o mais sensato da turma. Ele era o que tinha opinião menos contundentes,
a ponto de não se prejudicar novamente e se meter em processos como se meteu da vez que fez uma piada dizendo que iria comer mãe e bebê. Cauê Moura é o reflexo da nova geração internetica. Ele é precursor ali da geração YouTube e fez dinheiro muito cedo a ponto de ter o seu videogame, as suas coisinhas e não se preocupar com a sua opinião e como isso afeta as pessoas. PC Siqueira foi muito mais precursor do que Cauê Moura. Antes dele, ele já fazia alguns vídeos na internet, sendo ali um dos primeiros, um dos pioneiros a fazer a vida no YouTube. Fica bem expresso que todos eles tinham em comum um lema: dane-se tudo. Se parar para pensar, seria um outro polo do Monark. Eu estava no momento mais cético da minha vida enquanto consumia esse programa. Muitas coisas que era dita ali nem eu levava a sério, mas negar que isso é uma influência em nossa vida é mais loucura do que qualquer louco possa cometer. Uma mentira é uma verdade não descoberta ainda, e o que eu vou dizer beira a loucura e a sabedoria. Há uma linha muito fina separando as duas coisas, como eu disse. Vejo Rafinha Bastos como um grande bufão. É aquele que faz dinheiro tirando sarro da cara das pessoas e da desgraça alheia. É um tipo de Léo Lins ao contrário. Já Cauê Moura é aquele adepto do dane-se tudo. É aquele filhinho de papai que não precisou do papai. Seria um tipo de órfão, né? Aquele órfão que os pais morreram em um acidente deixando um seguro gordo. Só que no caso de Cauê Moura foi a vida da internet que lhe rendeu alguma grana. PC Siqueira era o cara mais sensível do trio, levando todas as porradas e consumindo tudo em tempo real dos espíritos obsessores que sentavam ao lado. E quem era o mais besta da turma? Eu. Eu que estava ali assistindo, gastando meu tempo, dando meu like, dando as minhas visualizações e, ao mesmo tempo, não podia dar opinião. Olha que coisa interessante. Rafinha Bastos fez piada acerca do bebê da Vanessa Camargo, falando que comeria mãe e filha. No meio-campo temos Cauê Moura fazendo lançamentos, abrindo para a esquerda, para a direita, quer dizer, só para a esquerda, armando jogadas, sujando o meio de campo todo. E quem estava no ataque? PC Siqueira. PC Siqueira foi indiciado pela Polícia Federal, tendo seus sigilos quebrados, os seus dispositivos ali inspecionados e encontraram conversas com cunho de pedofilia envolvendo uma mãe e uma criança. Sendo assim, Ilha de Barbados acabou com essa polêmica toda. Rafinha Bastos, Cauê Moura virou as costas para PC Siqueira. PC Siqueira caiu numa depressão profunda por ver a sua vida na internet desabar. Foi encontrado morto com indícios de ter tirado a própria vida. Agora, o caso está sendo reaberto, com processos que envolvem a sua namorada e possíveis abusos que PC Siqueira também estava sofrendo da parte dela. E o simples fato dela estar supostamente envolvida reabriu o caso, colocando o holofote novamente na situação. E adivinhem o que aconteceu? Quem está correndo para ficar debaixo do foco de luz? Novamente, Ilha de Barbados. Sim, morbidamente, Ilha de Barbados está reestreando agora, apenas com Rafinha Bastos e Cauê Moura no hype. Por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque eu fui um consumidor, porque eu estava sendo afetado assim como as pessoas que consumiam diariamente esse conteúdo. Isso porque todos que passam pela meia idade, pessoal, passam por uma crise, tá? Velhice, desilusão, né? Às vezes traição, às vezes uma síndrome do ninho vazio. Começa a ler Nietzsche, Bukowski, Kerouac. A gente começa a ter um culto, né? A autodestruição, a autoenganação, a negação vem à tona, a negação de que mundos espirituais existam, por exemplo. As pessoas se sentem invadidas por uma sensação de nostalgia do que o antes era melhor. Enquanto era jovem se tinha força, enquanto era jovem se tinha vigor e que o passado é muito melhor do que o presente, com certeza. E é tão verdade isso que estou dizendo que a minha idade bate com o Cauê Moura, com o Rafinha Bastos e com o PC Siqueira.
E um outro ponto de eu estar abordando esse caso é porque Cauê Moura lançou um vídeo falando sobre o louquinho que se jogou na contramão, dizendo que pessoas que acreditam em Deus estão mais suscetíveis a entrar nesse multiverso da loucura e pessoas ligadas a religiões passam pano para esse tipo de coisa. Não, nós não passamos. Como eu disse aqui, não estamos aqui para passar pano para ninguém. Pessoas assim precisam de ajuda, assistência psicológica e assistência espiritual. Por quê? Cauê Moura nega a fé, nega a existência de um Deus. Ele tira sarro das questões do bem e do mal. Ele tira sarro da fé alheia. Porém, o que ele não percebe é que ele é apenas uma peça no tabuleiro de xadrez, sendo manipulado também para destruir vidas, como um espírito obsessor. A questão dele é que ele não teve a coragem que o PC Siqueira teve. E a diferença de Cauê Moura, do doidinho que dirige na contramão, é que um está gritando Bafomé e o outro Jesus. E a gente fica nesse jogo eterno de pessoas que afirmam ser Jesus Cristo e pessoas que fingem desconexão, mas às vezes por pouca experiência, por negação de si próprio, por estar debaixo de remédios psicotrópicos, ou drogas. E a diferença fica entre aquele que tem o dinheiro para bancar o psicólogo 4 vezes por semana e aquele que não tem. Um pode estar comandando uma igreja, ajudando pessoas, pregando o evangelho e tendo Jesus como seu psicólogo. E o outro pode estar na internet dando uma de que tem personalidade forte, metendo dane-se para todos e influenciando pessoas a se suicidar e partirem dessa para uma melhor. Acaba sendo uma situação muito confusa se você começar a observar dois polos diferentes, aqueles que têm fé e aqueles que não têm. Eu trabalhei no estúdio de tatuagem e meus amigos com experiências com drogas tinham a ayahuasca como carro-chefe. Na tentativa de me fazer experimentar a ayahuasca, eles conversavam entre si sobre as experiências que eles tinham tomando aquele chá. Quando eles tentavam me integrar na conversa, eu fingia que estava realmente interessado no assunto. Eles diziam que a ayahuasca era um tipo de dispositivo para que você usasse para autoconhecimento. E numa dessas eu perguntei como que era a viagem e como que isso poderia me ajudar. Ele dizia que não tinha como explicar, porque era uma coisa transcendental, era uma coisa que ele tinha experiências impossíveis de se explicar e a sua espiritualidade tinha sido totalmente desenvolvida através daquele dispositivo. Mas o mais engraçado é que anteriormente, nessas trocas de ideias, eu tentei falar sobre Deus e ele falou que tudo isso era uma matrix em que as pessoas viviam e que se galgavam nisso e se aprisionavam nessas questões, deixando claro assim que ele estava ali num ponto de estar acima do bem e do mal. Achei um pouco contraditório a questão dele achar que tem espiritualidade e que eles estavam tendo experiências transcendentais através do chá. Quando esse colega tatuador estava se desligando do estúdio, indo para outro, deixando ali um histórico péssimo de antiprofissionalismo e desonestidade, e nesse último dia de serviço eu disse para ele: Cara, eu nunca cedi ao uso da ayahuasca que vocês me ofereceram, porque eu não preciso de ayahuasca para fazer as minhas viagens. Vocês falam das suas viagens transcendentais como se tudo fosse uma novidade, mas para mim isso é muito velho, isso é muito passado e eu já passei por essas coisas. A resposta que ele me deu foi: Ah, então você é esquizofrênico. Eu respondi para ele: Veja como quiser. A questão é que eu estou disponível a que essas experiências venham de forma natural ou sobrenatural, mas você se auto-infringe tomando um chá para que você se veja na situação. E outra coisa, eu não precisei fazer pacto com os meus demônios, eu não precisei fazer as pazes, como ele mesmo disse, com os meus próprios demônios. Ao contrário de você, eu neguei, eu combati os meus demônios e
A diferença é simples. Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho uma casa, eu tenho pessoas que são por mim, eu tenho pessoas que eu amo e eu também tenho bolas. Ele teve câncer de próstata e teve que retirar as dele. Se isso não for prova de que às vezes as pessoas se julgam espertas demais e na verdade está sendo a mais boba da turma, eu não sei o que possa ser. Embora estivéssemos na mesma vibe, eu tenho uma irmã que também se diz agnóstica. Eu viajei para o Brasil depois de 2 anos e meio sem ver ela, e quando me deparei com ela, eu tive que contar o meu testemunho. É claro que ela encarou o problema como se fosse um caso de saúde mental e disse que ela estava seriamente querendo se autoconhecer e tomar o chá ayahuasca. O que há em comum nesses casos também é as pessoas atribuírem a um fator mental, psicológico. E quando a gente fala sobre mental e psicológico, a gente está falando do mundo quase que metafísico, a gente está falando quase que do mundo subatômico. Estamos falando de química e física quântica. Mas se fragmentar apenas uma partícula disso, a gente cai no mundo sobrenatural, a gente cai no mundo espiritual. E para essas pessoas parece ser inconcebível. E para mim ficar tão claro, eu nessa viagem também revisitei o meu cunhado. Ele bebeu na mesma vertente cristã que eu bebi por muito tempo. E, embora eu tomasse uma posição mais cética, ele tomou a posição de satanista, a posição de pessoa que quer fazer um quiprocó ali com o mundo espiritual. Ao revisitá-lo, eu vi o estado da casa, o estado do corpo, o estado da mente e percebi que aquilo é prova do mundo sobrenatural, aquilo é prova do mundo espiritual, aquilo é prova do que as pessoas negam. Talvez para se autoprovar, para se autoafirmar, ele sempre procurou as áreas da polícia para atuar. E ele conseguiu, com muito esforço ali, não tiro o mérito, ingressar na polícia penal, carcereiro. Percebi que o revólver, a posse de arma, para ele é um ponto honrado, um ponto de autoafirmação. Ele mostrava as armas com todo o orgulho, totalmente envolto de uma casa caindo aos pedaços, suja, com cheiro de esgoto. E ali eu pude tirar a prova de que realmente Deus, ele ama aqueles que o reconhecem como Deus de suas vidas. Eu reconheci e tomei outros caminhos. Aprendi com os meus erros e me nego a retornar. Eu pude fazer muitas outras comparações, e não que comparação de casos isolados possam ser prova de alguma coisa, mas o que eu tenho vivido, também não posso negar. Eu cheguei num ponto de ceticismo que beirava o agnosticismo e acreditava apenas no que os meus olhos podiam ver. E quando eu consegui ver, eu teria que negar a mim mesmo? É isso? Será? Isso para mim é loucura. Isso sim seria loucura. Pessoas que têm surto e acaba tendo uma remanescência, no caso, em acontecer de novo e de novo, essa pessoa ela está precisando de ajuda profissional. Essa pessoa está beirando a um estado de loucura realmente. E dependendo o estado da pessoa, o que tiver que ser, será. A pessoa se manterá debaixo de efeitos de remédios controlados, frequentando psicólogos e psiquiatras, para que ela não ofereça risco à sociedade. Mas tem muitas pessoas que passarão por episódios desse e dali ressignificarão a sua vida, toda a sua vida, porque também é um processo espiritual. É um processo que Deus libera no mundo espiritual para muitas pessoas e geralmente está ligado à experiência. Nabucodonosor teve a sua experiência no auge do império, ou seja, no vigor da sua idade, ele fez o que ele podia com os braços, com a força do seu próprio punho. E Salomão fez a mesma coisa no auge do império de Israel.
Deus permitiu um episódio de catarse, Deus permitiu uma epifania, uma experiência espiritual que a sabedoria de Salomão, embora permitiu que ele lidasse com anjos, com demônios, praticando feitiçaria. Ou seja, o cara tinha um contato e uma experiência espiritual constante. Mas nada foi mais forte do que aquela noite de epifania. Nada foi mais forte do que aquela experiência que ele teve, em que ele quebrava as coisas no palácio, ele jogava tudo no chão e pela janela. E o homem mais rico do mundo se viu ali totalmente com as vestes rasgadas por ele mesmo, andando entre o próprio povo e dizendo que tudo era vaidade, tudo era vaidade. Naquele momento, Salomão sabia que nada tinha valido a pena. Amores se perderam, filhos que deveriam ter tido atenção já haviam perdido o sentimento de família, o sentimento de pai. E que nas mulheres ele não iria achar a solução para a vida enfadonha, para o fado que era o dia a dia, o cotidiano, nem nas bebidas e nem nos metais preciosos que foi abundante naquele momento. O que eu quero dizer com tudo isso é que não confundam as coisas, não confundam. Às vezes, experiências como essa são experiências transcendentais, são experiências espirituais, são experiências que pessoas estão passando, mas que podemos estar sendo envolvidos nessas questões e nada impede que seja. Quem nunca viu imagens como aquela que vemos no vídeo em que o homem se afirma ser Jesus jogando o carro na contramão? Quantas pessoas que, num possível acidente que poderia ter ocorrido nesse caso, não sobreviveram para contar o que estavam passando? Quantas pessoas andando nas calçadas, sendo atropeladas por carros desgovernados? Quantos feminicídios não acontecem? Em brigas de casal, devido à força masculina, qualquer desentendimento pode levar a uma catástrofe. E ao contrário também acontece. Mulheres que jogam álcool, que jogam gasolina nas coisas, e joga às vezes na própria vítima, tacando fogo ou envenenando comida. Isso é um recurso para aquele que não tem tanta força física quanto o homem. Quantos pais que acabam por matar os seus filhos em rituais satânicos? E muitas vezes essa temática nem está tão envolvida. É claro que profissionais atribuem isso a um pico de ansiedade. O surto vem através disso, um dia traumatizante. E é claro que quando se trata de abordar esse assunto, a gente quer deixar Cristo e as coisas espirituais de lado e procurarmos respostas físicas, respostas palpáveis às nossas questões. Mas é claro que não podemos negar que no dia do pico da ansiedade, no dia traumatizante, é o dia em que o pai diz que está saindo de casa e nunca mais vai voltar. A mãe está pedindo divórcio ao pai. É o dia que a criança se abriu e revelou um segredo que foi desmoralizante, que caiu como uma bomba ali no ouvido dos pais. Foi o dia em que aquele senhor perdeu o emprego trabalhando mais de 20 anos numa empresa. Foi o dia em que aquela senhora perdeu aquela grande quantia num banco que faliu. E é nesses dias que pessoas tiram a própria vida, é nesses dias que pessoas tiram a vida dos outros. É nesse dia que há acerto de contas espirituais. É nesse dia em que o casal descobre a traição, descobre que por debaixo do tapete havia muita sujeira, que o inimigo já havia assolado a vida deles durante anos e destruído todo um sonho de uma família perfeita. É nesse dia em que a criança se assume, é nesse dia que a criança admite e se revela, e os pais impotentes pensam que todo o sacrifício, que toda a proteção foi pouca, que toda a vida ao lado foi uma mentira. É nesse dia que as escamas caem dos olhos, é nesse dia que o que estava na escuridão acaba vindo à tona. É nesse dia que toda carta de dívida deixada na mão do inimigo das nossas almas, do nosso espírito, acaba sendo cobrado. E é nesse dia também que pessoas boas, pessoas inocentes,
vão retornar aos braços do Pai em forma de sacrifício, como se fossem cordeiros indo para o altar. É nesse dia que os entes queridos, as pessoas que saberão da triste notícia, serão provados. É nesse dia em que a fé acaba perdendo o sentido e as pessoas acabam dizendo por quê? Por quê? Não há explicação, não há explicação. E é a partir desse dia que você acaba por se decidir a andar pelos meios da ciência, a acreditar naquilo que os olhos possam ver, a acreditar na força dos seus braços, a acreditar que as coisas podem sim estar debaixo do seu controle. E é nesse dia em que Jesus chora. É nesse dia que Jesus diz: a sua ciência é loucura para os meus olhos. Mas desta vez foi diferente. Dessa vez eu resolvi não ser o jogador de xadrez. Eu cansei de jogar esse jogo que nunca acaba. Eu tive que admitir que há uma força maior. Eu tive que admitir que há pessoas mais inteligentes que eu. E se tratando de entidades, e se tratando de seres celestiais com milhares de anos de existência, aí sim, eu sou nada. E nada sei. Porém, não estou num universo de causalidade, não estou pelo acaso. Estou aqui confirmando que estamos no jogo. Estamos no jogo como pedras, como peças. E eu tenho que escolher quem vai ser o meu mestre. E eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Porque desta vez, comprovadamente, aquele que foi em meu resgate no momento de agonia foi Ele, que me tirou a ansiedade, que me tirou o controle da mão em que eu achava que estava jogando, que eu achava que tinha controle, que me deu paz além do entendimento, que me deu função, e é por isso que eu estou aqui nesse vídeo falando contigo, e me libertou a ponto de eu poder falar aqui agora que eu lhe amo, eu te amo, eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu amo as pessoas que estão recebendo essa mensagem. Eu quero compartilhar aquilo que eu tenho de bom, eu quero compartilhar aquilo que eu tenho vivido, eu quero que vocês vivam os milagres comigo. Foi através desse processo que foi possível dizer às pessoas que Jesus as ama. Foi nesse processo que eu pude dizer eu te amo para os meus irmãos, para todos aqueles que eu tinha contenda, para aqueles que eu tinha raiz de amargura no meu coração, para aqueles que eu tramava contra a vida. Foi só através de Jesus Cristo que eu me neguei a ser um ser político com outras pessoas, porque não estava funcionando. Eu aprendi a reclamar as coisas com Deus, eu aprendi a me abrir com Deus, eu aprendi que Ele é o meu psicólogo, eu aprendi que Jesus Cristo é o meu melhor amigo. E nessa idade a gente tem muito daquele negócio de que amigo não existe mais. Amigos foram aqueles da infância, onde naquele lugar, no parquinho, brincando na gangorra, ali sem interesses, sem dinheiro envolvido. Mas hoje não, hoje eu sei que é possível. Você que está me ouvindo, você que está tendo estes momentos comigo aqui agora, você pode ser meu amigo. E nós já somos amigos, eu convido vocês a estar sempre aqui nos meus vídeos aprendendo a desenhar e vá lá para a comunidade do Facebook para que a gente possa trocar ideias, não só sobre desenho, como outras coisas. Hoje eu tenho irmãos, e não são só os carnais, não são só os sanguíneos, pois esses eu estava brigado há muito tempo. Eu tenho também irmãos espirituais hoje. Embora eu tenha apenas um filho, Deus promete também filhos, filhos espirituais. Quem sabe? Talvez você aí hoje está se colocando como sacrifício. Você imagina que as pessoas que dependem de você, elas não podem sobreviver sem o teu sacrifício, sem o teu sangue. Talvez você esteja na corrida do ouro, talvez você esteja procurando o seu lugar ao sol, talvez você esteja com problemas
financeiros, problemas de saúde. Tudo isso está fugindo ao seu controle, tudo isso está apagando a última chama que traz luz à sua vida. E você se vê no meio do mar, se afundando, e de repente Jesus Cristo estende a mão para você e te traz à tona para respirar. E você vê que Ele é contigo. E Ele está contigo nesse momento. Estenda a sua mão, agarre a mão de Cristo e lhe dê um abraço. Mas muitas pessoas vão estar pensando, eu fiz tantas coisas, é impossível de me perdoar, é impossível de eu me perdoar, é impossível das pessoas me perdoarem. Eu fiz coisas erradas na minha sã consciência e agora que eu estou perdendo, eu vou retornar ao Pai pedindo perdão. O filho pródigo pediu sua parte na herança, o adiantamento, e ele saiu a mundo afora, fazendo as maiores loucuras com o seu legado. Quando tudo acabou, o orgulho ainda falava alto, ele teve que se prestar a dormir com porcos, a viver da lavagem deles, a ser subjugado pelas pessoas, a ser explorado em sua mão de obra. Quando tudo parecia perdido, ele retornou à sanidade, pois naquele momento ninguém dizia que ele estava louco, embora dormisse com os porcos e comessem da lavagem deles. E ele disse, é melhor ser escravo na casa do meu pai, eu vou voltar à casa do meu pai, é melhor que eu seja recebido por ele e talvez sofrer as correções necessárias do que estar na mão das outras pessoas que me cercam. E foi assim quando o rei Davi transgrediu contra Deus, e Deus enviou seu profeta para falar com ele, para que ele escolhesse a punição. Numa dessas opções, Davi tinha uma escolha em cair na mão dos homens, e, sabiamente, Davi preferiu dizer, eu prefiro cair nas suas mãos. Eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus é misericordioso. O homem não. Quantas pessoas, no sonho de ser um justiceiro, um porta-voz da verdade, diz, Deus é quem perdoa, eu não. Mas o filho pródigo retornou à casa, e quando ele chegou, o pai fez festa, o recebeu com presentes e um pão grelhado e todas as honrarias que necessitava aquele momento, pois era um momento célebre, a volta do filho à casa. Essa é a parábola que ilustra bem o que Deus faz quando você retorna ao Pai. E Ele te espera de braços abertos. Foi assim que eu me senti sendo resgatado por Deus naquele momento onde todas as pessoas diziam, ele ficou doido, ele ficou louco. Jesus me abraçou e disse, terá um dia em que ficaremos juntos para sempre. Eu vou estar te esperando. Porém, não é momento ainda, e nem que morra. Esse é o início da jornada do herói. Há muita coisa que eu quero fazer na sua vida ainda, há muita coisa para se realizar, há muita coisa que seus olhos verão. Jesus disse, crê em mim, crê em mim. E hoje eu sei, meus amigos, hoje eu sei que eu tenho tanta coisa para se fazer ainda, eu tenho tanto a realizar, e enquanto os planos de Deus forem vivos em mim, a minha vida está garantida e vivo em prol a um dia em que ficará para sempre, o dia em que eu estarei nos braços do Pai. Amém? E que Deus seja com você e que você tenha aprendido a lição, não só do desenho. E aí, vocês gostaram das dicas de quadrinhos? Olha, como eu disse, eu ataco para todos os lados, tá? Embora eu não seja um quadrinista, eu pretendo ser. Eu pretendo deixar alguma coisa, alguma obra, mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Esse quadrinho também faz parte das primeiras páginas do nosso projeto. No vídeo anterior eu disse que eu bolei um personagem há muito tempo atrás, agora eu estou retomando esse personagem e eu preciso do seu like, eu preciso da sua inscrição, eu preciso dos seus comentários como força motriz para eu continuar.
Se eu ver que está tendo algum retorno, que eu não estou falando sozinho, eu vou continuar fazendo e eu vou para a segunda página, terceira página e assim por diante. Vai chegar um momento da história ali que eu vou querer fazer com que a história se torne um RPG, ou seja, você que vai estar acompanhando nos nossos vídeos, na nossa comunidade, você que vai estar aí caminhando junto, você também vai poder opinar no destino do nosso personagem e de todos os coadjuvantes na história. Para isso eu preciso que vocês estejam aqui pelo menos recebendo as nossas notificações, então ativa também o sininho, tá bom? Para os nossos próximos vídeos e para que eu possa estar sendo incentivado por vocês, tá bom? Vou mostrar a capa do nosso quadrinho aqui, não sei se vai ser realmente a capa, mas pode ser que seja até algo melhor, mas com certeza vai estar fazendo parte da nossa coleção ali, tá bom? Então acompanhem página por página, quadrinho por quadrinho dessa produção que nós podemos estar fazendo juntos. Todos aqueles que participarem ativamente do que está acontecendo, quando surgir as impressões físicas desse trabalho, com certeza vocês também serão contemplados com exemplares grátis. Então vamos junto nessa jornada do herói. Sabedoria e loucura, sabedoria e loucura. Há uma linha tênue separando as duas coisas. Quem não ouviu aquela máxima de gênio e louco, todo mundo tem um pouco? A gente pode ver grandes obras feitas por pessoas que muitas vezes se tornaram duvidosas em sua jornada. Nietzsche. Saúde! Nietzsche foi uma pessoa que trabalhou em cima da psicologia, da psiquiatria, e ele foi no mais profundo, no âmago das questões humanas. Muita gente se baseia em Nietzsche Saúde! na questão em achar que Deus morreu, em achar que realmente não há Deus. Porque esse é o mais profundo da mente humana e lá é sim um lugar cinza. Nietzsche coringou e nunca mais voltou. Muitas pessoas têm ele num pedestal do próprio Deus em suas vidas. Eles absorveram isso como uma verdade plena. Nietzsche, ao caminhar pelas ruas, viu o maltrato de um animal, de um cavalo. O simples pousar da borboleta levou ele a um estado de loucura. Nietzsche se tornou as pessoas da qual ele fazia sua análise. Nietzsche se tornou alvo de sua pesquisa, de sua análise. Ele também veio a enlouquecer. Eu lembro que eu estava ali no auge do meu conhecimento, eu não parava de consumir vídeos, tá? De todas as formas possíveis, seja pela ciência, pela matemática, seja pela física quântica, seja pela psicologia, pela psiquiatria. Eu estava caminhando segundo os meus próprios conhecimentos, eu estava ali indo no mais profundo da questão científica. E eu lembro que eu debatia com pessoas que estavam no estado de crença e esperança em Cristo. E eu dizia, olha, a verdade, e era a verdade que eu estava consumindo, a verdade ela é cinza. Não queira adentrar esse mundo aonde eu estou, porque ela só vai te levar a uma falta de esperança. Ela vai te mostrar um mundo cinza. Ela vai te levar a um mundo onde o bife não tem o gosto de bife. Fazendo a analogia ali ao Matrix, né? Onde você vai se ver cercado de códigos e que isso te leva a uma falta de fé na vida. Minha cabeça, eu estava subindo um monte e quando você chega nesse pico, você se vê totalmente sozinho. Eu vi pessoas caindo, tá? Junto comigo. Eu seguia Pondé, eu seguia Leandro Carnal, o canal Meteoro, que foi destruído ali, que foi destruído uma união. Existia muito Ilha de Barbados também. E entre essas coisas e outras, eu só consumia coisas que me levavam ao conhecimento total. Minha profissão me permite estar ouvindo, consumindo as coisas enquanto as minhas mãos trabalham. Então foi muita coisa assimilada naquele tempo. Tá? O que aconteceu comigo? Como testemunho pessoal, eu não tenho aqui nenhuma ressalva em estar dando o meu testemunho. Aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com esse rapaz que saiu dirigindo na contramão. Já disse que não há nenhuma vergonha em falar isso. Porque enquanto há uns se dizendo Jesus Cristo, outros estão dizendo que são Satanás. E eles continuam a veicular as suas coisas
Normalmente, as pessoas têm elas como figuras públicas admiráveis. O próprio Ozzy Osbourne se denominava Príncipe das Trevas. Tive uma experiência que eu consegui sair dela. A gente pode fazer uma analogia aqui entre o rei Salomão e Nabucodonosor, os dois reis que coringaram. Um tinha plena sabedoria dada pelo próprio Deus, e ele chegou num dia onde ele começou a quebrar tudo e a jogar as coisas pela janela do seu palácio, dizendo que tudo era vaidade, que tudo era vaidade, que tudo que já foi feito seria feito novamente e que tudo que seria feito no futuro já teria sido feito no passado. Ele entrou num paradoxo totalmente elucidante sobre a nossa vida, sobre esse ciclo eterno que a gente pensa que nunca haverá fim, mas no final Salomão disse que nada valeria a pena a não ser trabalhar em prol daquilo que é eterno, daquilo que ficará para sempre. No auge da sua sabedoria, Salomão, cercado de mulheres e de tesouros, se viu sem nada. E numa epifania, ele descobriu que ele tinha perdido muito tempo na vida, que ele tinha feito muitas coisas erradas, que nada daquilo valia a pena. Ele reconheceu e viveu o resto dos seus dias em busca do que realmente importava. Já o rei Nabucodonosor, ele teimou em reconhecer que ele era apenas uma peça no tabuleiro de xadrez de Deus. Ele quis lutar com as suas forças, a fim de edificar um império de 1000 anos. Mas Deus já tinha dado a cartada final e ele não aceitou. E na sua teimosia, uma certa noite ele coringou também. Mas só que para ele foi reservado 7 anos como estado de animal. Diz a Bíblia que ele se assemelhava a uma fera do campo. E assim ele ficou num estado deplorável, irreconhecível, por 7 anos, comendo do chão, como um animal. Assim que ele voltou da sua viagem fantástica, ele reconheceu que Deus era sobre todas as coisas. Porém, por viver num reino já sucumbido às práticas de adoração a outros deuses, tendo ali uma cultura já impregnada na sociedade da Babilônia, ele não desmontou seu reino e ele nem se prestou a ser sacrifício vivo, dizendo abertamente Deus era Deus para o seu povo e impondo isso como nova cultura. Ele viveu os seus últimos dias também, sabendo o que acontecia por debaixo do tapete e atrás das cortinas. Há uma linha tênue aí que muitas pessoas não percebem. Muitos daqueles que participam do status, que estão estabilizados como influencers, como figuras públicas admiráveis, estão cercadas por uma narrativa sem esperança, uma narrativa onde faz parecer que ele é descoladão e que ele é o próprio Deus, de uma forma despretensiosa, mas também muito falsa. Porque essas pessoas estão ganhando dinheiro, essas pessoas estão sendo modelo para o que sempre interessou para esse mundo, que é a corrida pelo ouro. São pessoas que estão cercadas de loucuras, estão cercadas de depressão, estão cercadas de drogas, e pregando a filosofia do faça tudo que queres, pois tudo é da lei. São pessoas que não se tocaram que Aleister Crowley pregou isso por um bom tempo e ele tinha tudo nas mãos. Ele era uma pessoa rica, mas ele preferiu se autodenominar a besta, o Satã. Ele preferiu viver no meio de escombros de uma casa que as pessoas entravam e sabia que ali havia loucura. Ele morreu em meio à sujeira, ele morreu em meio à pobreza, porque ele fez como filho pródigo, ele pegou a parte dele e torrou. Só que ele não pôde voltar, ele não quis voltar. O que há de louvável nisso? O que há de admirável nisso? Eu tive dos dois lados, do lado da pessoa que está dirigindo como um doido, do lado da pessoa que foi atropelado por um caminhão. Tive um episódio na minha vida que eu passei por debaixo de um caminhão. Eu estava indo trabalhar, eu tinha duas motos, uma RD 350 viúva negra, mas por incrível que pareça, a que tentou me matar era uma 100 cilindradas, uma Daelin. Ultrapassando um caminhão de uma forma totalmente irregular, eu caí na frente desse caminhão e o motorista não me viu. Incrivelmente, ele não me viu e passou por cima de mim. Eu tive um dedo quebrado, apenas um dedo fraturado. E eu sabia o que eu estava fazendo naquele momento. Eu sabia que eu estava
num processo também espiritual muito grande, que depois de anos aconteceu comigo a mesma coisa, mas pela visão do motorista. Eu estava com a minha moto e eu saí acelerando, fazendo o meu serviço, e eu tive um ganho. Eu nunca tinha feito isso na vida num dia de segunda-feira. E o que veio depois, muita gente tem como surto. E sim, é um surto pela visão física. Porém, pessoal, a gente tem que saber que há muito além da nossa vã filosofia, que há um mundo espiritual. E aquela experiência foi que me impulsionou a hoje estar aqui, por exemplo, falando com vocês e compartilhando a mensagem de que tudo vai ficar bem, convidando vocês a viver este milagre que aconteceu comigo dia após dia, porque eu reconheci nos meus erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, diz a palavra do Senhor em Provérbios. Sabedoria é como um tesouro escondido. Aqui vai algumas passagens da Bíblia. A sabedoria começa com o reconhecimento da sua ignorância. No alto da minha sabedoria, adquirida por livros, por pesquisas científicas baseadas em filosofias, química, física quântica, eu reconheci a minha ignorância. Em Provérbios diz que não é sábio aquele que sabe tudo, mas sim aquele que sabe o suficiente para saber que não se sabe nada. Quando você chega nesse ponto, você para de bater no peito e falar assim, eu sou. O seu ego é quebrado, você é fragmentado, você é visto como louco. Você pode tomar a posição de que Deus te resgatou de uma correria, de uma loucura que o mundo te impõe. Tem gente que, no alto do seu conhecimento, quanto mais se afunda no conhecimento, pior fica. Eles nunca vão reconhecer em si própria a ignorância. Provérbios continua dizendo: a sabedoria é a capacidade de se ver além do óbvio. Há duas verdades que as pessoas não entendem. Os olhos podem ver, do que a história vai te contar, do que a ciência vai te provar, mas nada vai explicar o que você pode sentir. Nada vai te explicar o após-morte, a não ser a palavra de Deus, a não ser aquele que terá contigo no momento certo, aquele que te oferecerá as provas que você necessita. E muitas pessoas estão entrando em estado de negação, muitas pessoas já tiveram esse encontro, muitas pessoas já tiveram essas experiências que seus olhos contemplaram e que suas mãos pegaram e apalparam. Porém, são pessoas que negam a reconhecer que há um Deus e que esse Deus, ele tem regras. Esse Deus é Deus. Esse Deus é sim sobre nós. São pessoas que emitem de forma pretensiosa, mas falsamente, alegando que é demais para a cabeça delas. E se elas admitirem que há um mundo espiritual, que se elas admitirem que há algo a mais, essas pessoas também serão dadas como loucas. Provérbios continua: o sábio ouve o conselho, o tolo ignora. A sabedoria é algo que grita. Se você estiver sensível a voz de Deus, você vai perceber o que é sabedoria. A sabedoria, ela grita nas esquinas. Ela grita através da maldade, ela grita através das guerras, ela grita através do louco que está gritando na esquina com uma Bíblia na mão, aquele que está ameaçando todos que passam. E você percebe que não há como se fugir dos olhos de Deus. Que você pode estar sim vivendo debaixo das asas dele, vendo a sua vida como um milagre, dia após dia, e reconhecendo a mão invisível que te supre, a mão invisível que te sustenta, e ela é forte enquanto você é fraco. Tem pessoas que têm escolhido viver a ira do Cordeiro. Não que o nosso Deus seja mau, não que o nosso Deus tenha prazer em ver a destruição. E em Provérbios também está descrito que a experiência é a mãe da sabedoria. Experiência eu tive. Negá-la seria loucura. Então o apelo que fica é isto. Oremos para que todo espírito de confusão seja totalmente banidos, que seja colocado longe de nós, e que saibamos que a mente é um jardim, a mente é um jardim a ser cultivado dia após dia. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado em achar que as coisas não
fogem ao seu controle, que não há consequências. Os olhos, os ouvidos, eles são janelas para a alma. Saiba que isso também faz parte do seu livre-arbítrio. O que vai ser? Por isso, nesse canal, a gente só traz palavras de encorajamento. Você que teve esses episódios e que você vive à base de remédios, cuidando de si mesmo, saiba que você pode ter experimentado o fruto do conhecimento, ou que você herdou uma maldição hereditária, mais conhecido como doenças genéticas. Saiba que você pode ter sucumbido às pressões da vida, à ansiedade, à depressão, ao cotidiano. Salomão, quando coringou, bem dizia: o que fazer, porque os dias são enfadonhos, o ofício é fado. Às vezes a vida pode parecer um círculo infernal e muitas obras de arte, muitas obras de literatura vai estar abordando esse tema como realmente é. E muitas pessoas alegam que o inferno é aqui na Terra. Saibam que não, isso é uma questão de escolha. Viva o hoje. Viva o que Deus tem para ti. Saiba que enquanto os planos de Deus viverem em sua vida, enquanto os planos de Deus estiverem em andamento em sua vida, você estará vivo, você estará pleno e seus olhos vão ver milagres que as pessoas chamarão de loucura. A gente não promete o céu, a gente não promete que nesse mundo não haverá aflições. É o que há. Mas saber que enquanto a tempestade balança o barco, Jesus está ali ao seu lado, dormindo, e você pode estar ali com ele fazendo a mesma coisa, é muito importante. Recebam essa mensagem no fundo do meu coração para ajuda, para autoajuda. Entendam que Deus é por ti, que Deus ele faz a obra e que ele pode mudar realmente sua mente da raiz. Isso é chamado metanoia. Ele pode transformar a sua mente, ele pode transformar o jeito que você vê as coisas e ele pode tirar todo esse fardo que está sobre as suas costas nesse momento. Relembrando, também na descrição vai estar links do TikTok, das artes que a gente faz, do Facebook e do Instagram. Então acompanhe todas as nossas redes sociais e saiba que aqui há a palavra de vida, aqui há a palavra de encorajamento, aqui, ao contrário do que nos cerca ao redor, se você prestar atenção, todas as coisas, a maioria são muito más, que louvam a morte. Então aqui a gente não tem disso, aqui a gente fala as coisas que precisam ser ditas, as coisas que te levam, as coisas que vai trazer a você as bênçãos que Deus tem para você. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu. Fiquem com Deus. Saúde!